I am so happy to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui. You are blessed. Vocês são muito abençoados. God has blessed the Foursquare denomination. Deus tem abençoado muito a Igreja Quadrangular. And I love the Foursquare Church. E eu amo a Igreja do Evangelho Quadrangular. And I believe that God is going to reach the world through you. E eu creio que Deus vai alcançar o mundo através de vocês. This is Brazil's moment. Chegou a hora do Brasil, tá? And isn't it wonderful to be part of God's timing? E não é maravilhoso fazer parte do tempo de Deus para o Brasil? I am so excited that the Foursquare is embarking on this journey of cells. E eu estou muito animado em constatar que a Igreja do Evangelho Quadrangular está se envolvendo tanto com o trabalho em células. I have been blessed by Toninho, Eu fui tão abençoado pelo pastor Toninho, by Pastor Josué in Belém, pelo pastor Josué em Belém and many other pastors in the Belém area. e tantos outros pastores ao redor de Belém. And now to meet many of you. E agora em conhecer e encontrar você. We're going to have a fun time this conference. Eu tenho certeza que nós vamos nos divertir muito juntos aqui. Amém? Amém? Aplauso para Jesus Cristo. Quem pode dar um glória bem alto aí? You may be seated. You may be seated. Você pode tomar o seu assento. To begin with, I want you to know that I want to present my family that you can see on the screens here. Para dar início, eu queria apresentar para vocês minha família. Já vai estar aqui no telão. Isso. I have one wife. A minha esposa. Solamente una esposa. Uma esposa só. Amém. Amém. And here she is here, right here. Ela é essa dama aqui. Could you stand up, Celice? Você pode ficar em pé, Celice? Very happy to have her. Thank you. Muito feliz por estar aqui com você. I have 3 daughters. Eu tenho 3 filhas. I am blessed to be around females all the time. E eu sou muito abençoado por estar ao redor de mulheres o tempo todo. I wanted a boy, but I'm very content. Eu queria ter um filho, mas Deus não quis. Here are my children selling my books. Aqui é uma foto das minhas filhas vendendo os meus livros. We were missionaries in Ecuador. Nós fomos missionários no Equador. My children were born in Ecuador. As minhas filhas nasceram no Equador. We speak Spanish. Nós falamos espanhol. I don't know if Portuguese is the language of heaven or Spanish. Eu não sei o quanto que é similar o português e o espanhol. Que te parece? O que parece? Quizá portunhol. Portunhol. Eu me arrisco um pouco no portunhol. Sometimes when I do these conferences, I like to speak in Spanish. Muitas vezes quando eu estou em conferências como essa, eu gosto de falar em espanhol. So I might speak a little in Spanish. E talvez essa noite eu possa tentar um pouquinho de espanhol aqui com vocês. I'm trying to learn a little Portuguese. Tenho tentado aprender um pouco de português. Boa noite, obrigado, pero no mucho. But just to say that I'm really, just to share a little bit about my background. Só para dividir com vocês um pouco da história da minha família, do meu background. I was born and raised in Long Beach, California. Eu nasci e fui criado em Long Beach, na Califórnia. My dad was a psychology professor. O meu pai era um professor de psicologia. My mom taught child development. E a minha mãe era uma professora que focava no desenvolvimento infantil. I like to say I've been analyzed all my life. E eu gosto de dizer que eu fui analisado por toda a minha vida. But we know that education doesn't satisfy. Você sabe que a educação por si só não satisfaz a pessoa. And when I was 17, when I was a youth, I was into drugs. E quando
por volta quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, eu me envolvi com as drogas. This is Joel Comiskey before I accepted Jesus. Isso aí é minha foto antes de Jesus, antes de eu aceitar Jesus. Un poco más pelo. É um pouquinho mais de cabelo, né? But I was lost E eu estava perdido, without Jesus, sem Jesus, in drugs, nas drogas transcendental meditation. e em muita meditação transcendental. But in my desperation, E no meu desespero, one night in my bedroom, um dia no meu quarto, I called out to Jesus, eu fiz um apelo a and He Jesus. saved me. E Ele me salvou ali no meu quarto. Aleluia! Aleluia! Jesus is the Savior. Jesus é o Salvador. Queremos darle a Él la gloria. Quem pode dar um glória por isso aí? And Jesus saved me. E Jesus me salvou. And I remember only 2 years after I received E Jesus, somente, eu consigo lembrar que somente 2 anos após eu aceitar Jesus, I heard the voice of Jesus. eu escutei a voz de Jesus. And Jesus said that you will be leading a cell group. E Jesus falou assim comigo: você liderará uma célula. And then my little brother E aí o meu irmão mais novo came up to me veio até a mim and he said, Joel, I have some friends that need to know Jesus. e ele me falou: Joel, eu tenho uns amigos que precisam conhecer Jesus. And I led that cell in the house of my parents. E eu liderei essa célula na casa dos meus pais. And you can see that cell right here in the house of my parents. E essa foto foi tirada exatamente nessa época, na casa dos meus pais. But I didn't know very much. Mas eu não sabia muito ainda. I just gave what I had. Eu simplesmente dei o que eu tinha. And that's the beauty of cell ministry. E esse que é o segredo do ministério em células. You don't have to know so much. Você não precisa saber demais, muito. Just give what you have. Simplesmente dê o que você tem. And in that cell group, E nessa célula, I grew eu cresci and I developed. e eu desenvolvi. And that's the beauty of cell ministry. E esta é uma das belezas no ministério Because celular, we grow together. porque nós crescemos juntos. Amen. Amém? And I am going to be sharing about cell ministry during this week. E durante essa conferência eu estarei dividindo com vocês muitos pontos a respeito do ministério em célula. Tonight I'm going to be sharing from these 2 books. Essa noite, na minha palestra, eu vou expor o conteúdo desses 2 livros. Parte do conteúdo. Myths and Truths of the Cell Church. Mitos e verdades a respeito da igreja em células. And the explosion of cell ministry. E o crescimento explosivo da igreja em células. I like what President Mario said. Eu gostei muito do que o presidente Mário falou. This has nothing to do with G12. Não tem nada a ver com G12. What I'm going to be sharing tonight, O que eu vou dividir com vocês essa noite this is biblical. é bíblico. That's what's important. Isso que conta, isso que é It's importante. biblical. É bíblico. And because one of the myths Um dos mitos is that the principal motivation é que a principal motivação to do cell groups para transicionar uma igreja e fazê-la virar em células is for church growth. é para que a igreja cresça. Now, I believe in church growth. Eu acredito no crescimento da igreja. I believe the cell strategy is the best way for church growth. Eu acredito que a melhor estratégia para o crescimento da igreja são as células. And I believe that the Foursquare is going to grow through cell church. E eu creio que a igreja do Evangelho Quadrangular vai crescer ainda mais por causa das células. I am excited about Tonito's vision Eu estou muito animado por conta da visão do Toninho and the Foursquare's vision. e a visão da igreja do Evangelho Quadrangular. But there's something beyond church growth. Mas existe algo que está além do crescimento da igreja. And that is that the truth is that theology is the foundation for cell ministry. E o que confronta esse mito, a verdade é que a teologia é o verdadeiro fundamento da igreja em células. There's something beyond church growth. Existe algo que vai além do crescimento da igreja. The Bible, A Bíblia, the biblical theology, a teologia bíblica, that has to fill your soul, pastor.
É isso que tem que fluir de você, pastor. The main reason why you need to do cell ministry A principal razão para você fazer as is células because it's biblical. é porque é bíblico, It's the New Testament. é neotestamentário. And that has to fill your soul. E isso que tem que te preencher. En Ecuador, cuando estamos emocionados, hacemos esto. Significa amén, amén, amén. Lá no Equador, quando estamos emocionados, a gente faz assim, ó, que significa amém, amém. Por favor, a la persona a la par de ti. Faz assim, ó, amén, isso, amén, vai. amén. Aleluya. Aleluia. O sea, la Biblia, teología, eso es lo importante. This is what's important. É isso que é o importante, é porque é bíblico. My next book that's going to come out this year in Portuguese A edição em português desse meu novo livro vai estar disponível esse ano ainda. is about the biblical foundation for cell ministry. É a respeito da fundamentação bíblica das igrejas em célula. And tonight I'd like to share some truths from this book. E essa noite eu também quero dividir com vocês algumas verdades que estão contidas nesse livro. Is that okay? Tudo bem para vocês? Praise the Lord. The first foundation is the Trinity. O primeiro fundamento bíblico é a própria Trindade. We do cell ministry A gente desenvolve o ministério em because célula our God is a small group. porque o nosso próprio Deus é um pequeno grupo. Father, Son, and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. Our God loves small groups O nosso Deus ama pequenos grupos because He is a small group. porque Ele mesmo é um pequeno grupo. And He loves for us to walk in unity. E Ele ama quando Ele nos vê andando em unidade. When Jesus came to this earth, Quando Jesus desenvolveu o seu ministério terreno, estava nessa terra, He said, I am in the Father, Ele falou bem assim: eu estou no Pai and the Father's in me. e o Pai está em mim. And He said, as you demonstrate the love for others, you're going to demonstrate God's love. E quando você demonstrar esse amor para os outros, você estará demonstrando o amor de Deus. And God, the Trinity, is not satisfied with just a big church. E a Trindade, ela não satisfaz unicamente por conta de uma igreja grande. He wants us to meet in small groups. O próprio desejo de Deus é que nós venhamos nos reunir em pequenos grupos. Because He's a God of community. Porque Ele é um Deus de comunidade. Our God's a God of community. O nosso Deus é um Deus de comunidade. And He doesn't want anybody in Brazil to be lonely. E não é desejo do Senhor que ninguém no Brasil esteja solitário. He wants everybody to be in a family. Todo mundo tem que estar numa família. The family of God. A família de Deus. And the scripture, amen? Amém? And scripture critiques individualism. As escrituras, elas criticam o individualismo. You might have noticed that I come from North America. Eu acredito que você já percebeu que eu sou americano, né? Soy gringo. Now there are many good characteristics of North Americans. Existem muitas boas características a respeito de nós, norte-americanos. But one characteristic that's not good Mas tem uma que não é boa. is individualism. É o individualismo. 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 Saliéndose con la suya. I have to be critiqued. Eu tenho que ser crítico. My culture has to be critiqued. A minha cultura tem que ser crítica. Because the Bible's a one another book. Porque The Bible is a book of the one another's. a Bíblia é um livro que fala de uns aos outros. There's more than 50 references that talk about the one another's. Existe mais de 50 referências bíblicas que falam uns aos outros. And I, as an individualist, I need to repent and say, Jesus, make me like you, the Trinity. E eu, como indivíduo, eu tenho que me arrepender e pedir para Deus, Pai, me faça sentir como a Trindade. I need to learn how to love others, Eu tenho que amar os to outros, serve others, servir os outros to be like the Trinity. e ser como a Trindade. God loves small groups. Deus ama pequenos grupos. The Bible is written to a culture of small groups. A Bíblia está escrita de uma forma que se relaciona a pequenos grupos.
And I believe that the most important image of the church is the family of God. E eu acredito que a maior imagem que representa a igreja é a família de Deus. Jesus wants to establish the family of God. Jesus quer que nós venhamos estabelecer a família de Deus. The Bible says in 1 Timothy chapter 3 verse 15, it says this. A primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. And this is literally written to a house church. Isso aqui foi escrito a respeito de uma igreja que acontecia numa casa. And Paul is calling this the church of the living God. E Paulo está chamando a igreja do Deus vivo. God is establishing his family. Deus está estabelecendo a sua família. And Satan is attacking the family. E Satanás ataca a família. Satan always attacks the family. Satanás sempre ataca a família. And I believe in cell ministry. Eu creio tanto no ministério com células, But more important than the cell mas mais importante que as células is for us to have healthy families. é que nós venhamos ter famílias saudáveis. I've been in some cell churches E eu já visitei algumas igrejas em células. that were multiplying rapidly, Eles estavam multiplicando rápido, and there was lots of multiplication, muita multiplicação, but they weren't focusing on the relationship between husband and wife. mas não focavam no relacionamento entre marido e esposa. And we must remember that healthy cells have healthy families. E você tem que acredite que células saudáveis produzem famílias saudáveis. The first cell is your family, your husband and wife. A primeira célula é você, marido e esposa, é sua família. That's the first success in your life, pastor. É o primeiro sucesso que você tem que ter, é dentro da sua casa. Don't forget that. Não se esqueça disso. And so God created the nation Israel Então Deus criou a nação de Israel to glorify him through godly families. para glorificá-lo através de famílias. But they failed. Mas eles fracassaram. So Jesus came Então Jesus veio to establish the family of God, the kingdom of God. veio para estabelecer o reino de Deus, a família de Deus. And you'll notice that Jesus did that in homes, house to house. E você vai observar que isso foi estabelecido em casas, em lares, de casa em casa. I was just in Israel Eu estava em Israel a few months ago, alguns meses atrás and I visited the house of Peter. e eu visitei a casa de Pedro. And many believe that this was the main house church of Jesus. E muitos dizem que aquela casa foi uma casa principal, foi muito relevante ali na história. Jesus had his house church. Jesus tinha essa casa como igreja. I counted 19 times that Jesus was in a house. Olha, eu pude contar 19 vezes nas escrituras que Jesus estava em uma casa. He established his ministry in houses. Ele estabeleceu ministérios em casas. And then you'll notice that he sent his disciples to the homes. E você se lembra que ele enviou seus discípulos para as casas. In Luke 9 and Matthew 10, E no capítulo 9 de Lucas e no capítulo 10 de Mateus, he said, go 2 by 2. ele fala: vá de 2 em 2, Go as a team. vá como um time, Go into the homes. visite as casas, Don't go house to house. não vá de casa em casa, Stay in the house. fique na casa, Convert the householder. converta aquela casa. And then multiply is the idea. E a ideia, obviamente, era multiplicar. And convert the whole city. E converta toda a cidade. That was the strategy of Jesus. Essa foi a estratégia de Jesus. What you're doing in Foursquare O que vocês estão fazendo aqui na igreja do Evangelho Quadrangular is not the strategy of Joel Comiskey. não é uma estratégia do Joel Kominski, It's not the strategy of Aloysio Silva, não é uma estratégia do Aloysio Silva, of Paulo Mazzoni, ou do pastor Paulo Mazzoni, of Abe Huber, ou do Abe Uber, or President Mario. ou até mesmo do presidente Mário. This is the strategy of Jesus Christ. Essa é a estratégia do nosso Jesus.
This is what Jesus wants. E isso é o que Jesus quer. Jesus sent his disciples to the home. Jesus enviou seus discípulos para visitar as casas Multiply the home. e multiplicar. And that's exactly what the disciples did. E foi exatamente o que os discípulos fizeram. They went into the houses. Eles foram para as casas. And when Pentecost came, E quando o Pentecoste veio, they followed the strategy of Jesus. Eles followed Christ's strategy. seguiram a estratégia de Cristo. And they made it from house to house. E eles fizeram isso de casa em casa. And the power of God was there. E o poder de Deus se manifestava. The fire of God. O fogo de Deus. They overcame persecution. Eles superaram a perseguição. They won the world. Eles queriam alcançar o mundo. They transformed society. E eles transformaram a sociedade. And that's what we're going to do in Brazil. E é isso que vocês vão fazer no Brasil. Because I believe this is Brazil's time. Porque eu creio mesmo que chegou a hora do Brasil. Es el Kairos de Brasil. This is the Kairos, É o the time of tempo, God. é o tempo de Deus, é Kairos para o Brasil. And many of you will lead house, will multiply yourselves. E muitos de vocês vão realmente multiplicar as células. And then others will become church planters E alguns vão ser plantadores de igreja. and missionaries around the world. E outros missionários ao redor do mundo. And I believe that you as Foursquare denomination will be leading the way. E eu acredito que, sinceramente, vocês como Igreja do Evangelho Quadrangular, como denominação, vão liderar todo esse trabalho que vai acontecer. So, you know, the early church was a powerful church. A igreja primitiva era uma igreja poderosa. They met in cell and celebration. Eles se encontravam nas células e em celebrações. We see in the book of Acts they met together, all of the house churches. Você vê que no livro de Atos tem registrado que eles se encontravam nas casas e também faziam celebrações com maior contingência. In 1 Corinthians it says that when the whole church comes together. E na primeira carta aos Coríntios diz que quando toda a igreja estava junta. I think it's good that you're meeting on Sunday to preach the word. E é muito importante o culto de celebração para a pregação da palavra nos domingos. We're talking about cell and celebration. Por isso que a gente fala de células e celebração. But many times in the New Testament we see just the church in houses. Mas muitas vezes a respeito da igreja primitiva a gente vê os registros de igreja nas casas. But they were connected house churches. Mas eram igrejas nas casas conectadas. But what I want you to remember Mas eu quero que você não se esqueça disso. is that when you read your Bible, Quando você ler a sua Bíblia, you must remember that every letter in the New Testament is directed to a house church. você tem que se lembrar que cada carta, cada epístola que você lê no Novo Testamento, ela foi endereçada para uma igreja que acontecia numa casa. See, sometimes we get so educated in how to interpret the Bible Muitas vezes a gente fica tão letrado em interpretar a Bíblia, we forget the context of the Bible. que a gente vai até mesmo deixar para trás o contexto que aquilo foi escrito. When we talk about inspiration, Quando a gente fala sobre inspiração, inerrancy, without error, the Bible's without error. E a Bíblia sem erros, We must remember that when we talk about inspiration of the Bible, it's when the writers were writing down what God was giving. It's that moment when they were writing down God's thoughts. e quando os autores escreveram o Novo Testamento, ali era total inspiração. Eles estavam ali totalmente inspirados por Deus para escrever aquilo. Es el momento de la inspiración, es el momento cuando los autores estaban escribiendo la Biblia. And that moment, they were writing to house churches. E eles estavam escrevendo para as igrejas nas casas. See, I don't even think we can really understand the Bible without the context of the house church. E eu creio que é impossível a gente falar sobre a Bíblia sem levar em conta o contexto da igreja nas casas.
whether we're talking about the Lord's Supper Quando falamos a respeito da ceia do Senhor, or the body of Christ quando falamos a respeito do corpo de Cristo, or the gifts of the dos Spirit dons do Espírito, or the priesthood of all do believers sacerdócio de todos os crentes, or the care for one another quando a gente fala de cuidar um dos or outros, hospitality quando a gente menciona hospitalidade, or social action. ou até mesmo ação social, All of these things were written to house churches. tudo isso, todo esse conteúdo foi escrito para igrejas que aconteciam em casas. And I believe that as you as Foursquare E eu creio que vocês, como igreja do Evangelho Quadrangular, transition to cell ministry, transicionando para uma igreja em the células, Bible's going to come alive in a new way e vão receber coisas novas de Deus, because you're going to be experiencing this. porque vocês vão ter essa experiência. What was the size of the early house churches? Qual que era o tamanho da igreja que acontecia nas células, nas casas na igreja primitiva? From my study of those house churches, they were between 10 and 20. E de acordo com os meus estudos, as minhas pesquisas eram de entre 10 e 20 pessoas. Oftentimes they met in apartments. Muitas vezes faziam em casas pequenas. It was very populated back then. E era muito populoso também as regiões. The neighbors could hear what was going on. E os vizinhos, até mesmo os vizinhos, podiam ouvir o que estava acontecendo. Because remember, the Romans were conquering the cities back then. Lembre-se, leve em consideração que os romanos estavam conquistando, dominando tudo. And bringing back the slaves into the city. E trazendo os escravos para a cidade. So the houses were very crowded. Então as casas ficavam lotadas. And I want to say to you, E eu quero te dizer essa noite, if your house is not a big house, se a sua casa não é uma casa grande, if it's a small house, se é uma casa pequena, don't be embarrassed by that. não tenha vergonha disso. Open your home. Abra a porta da sua casa. Be hospitable. Seja hospitaleiro. Because that's how it was back then. Porque era assim nessa época. It was very crowded. Ficava lotada as casas. The homes were not very big. As casas não eram grandes. But the believers opened their homes. Mas os crentes abriam as portas dos seus And lares. they reached out. E eles alcançavam. Sometimes the most important role is the person who's willing to open their home. Sabia que muitas vezes o papel mais importante na célula é do anfitrião? Are you willing? Você- Another thing, what did they do in the house churches? E o que eles faziam nesses encontros nas casas? There was lots of flexibility. Havia muita flexibilidade. The Spirit of God was leading. O Espírito de Deus estava ali. Paul says in Colossians to speak to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. Paulo fala em Colossenses, olha, aquele que tem salmos apresente salmos, hinos, o outro ore, o outro leia, pregue. They ministered to one another. E eles ministravam uns aos outros. They ate together. Eles comiam juntos. They loved to eat. Eles amavam comer. ¿Te gusta comer? Você também gosta de comer? Aleluya. Aleluia. La comida es importante en la célula. O lanchinho é muito importante na célula. Un poco de arroz con pollo. Arroz com frango? Okay. Arroz con frango. But they loved to eat together. Eles amavam comer juntos. They had a fun time. Eles se divertiam ali. They served one another. Eles serviam uns aos outros. I believe in having, most cell churches use the pastor's lesson, the pastor's sermon. Boa parte das igrejas em células usam o sermão de domingo como referência para a lição da semana sequente. That's very good. É muito bom isso. I like that. Eu gosto da ideia. But we need to be flexible. Mas nós temos que ser flexíveis. The most important thing is to minister to one another. O ponto mais importante é ministrar uns aos outros. Is to minister to one another. É ministrar uns aos To outros. serve one another. Servir uns aos outros. Like the early church. Como a igreja primitiva fazia. And how did they reach out back then? E como que era o evangelismo? Como que eles alcançavam as pessoas? Through friendships. Através dos relacionamentos, das amizades. Many of the homes had family members staying there. Muitos lares tinham parentes que ficavam lá, se hospedavam lá ou até mesmo moravam lá. Aunts and uncles. Tios, tias, Servants. servos.
But that's how the early church evangelized. Era dessa forma, através dos relacionamentos, que a igreja primitiva desenvolvia o seu evangelismo. Through friendships. Através dos oikós, das amizades. Because the neighbors could see the transformation. Porque os vizinhos podiam testemunhar a transformação. Wow, the husband loves the wife. Nossa, Deus, olha lá, agora o marido está amando a esposa. That wife is important. Ele está vendo que a esposa é importante. Because back then, the Romans oftentimes treated women like dogs. E eu pude ver que naquela época muitos homens tratavam as mulheres mal. But when Jesus came, Mas quando Jesus veio, and the early church met from house to house, e a igreja primitiva cresceu de casa em casa, the neighbors could see how the husband loved the wife. os vizinhos puderam testemunhar como houveram mudança nos casamentos. The wives were important. As esposas então se tornaram Women importantes. had a place. Houve louvor para as esposas. Oftentimes the servants were leading the cells. Muitas vezes até os servos, os escravos, porque tinha naquela época, eram líderes também. And the neighbors could see this. E quem não era crente, os vizinhos podiam testemunhar isso. And they said, I want Jesus. E eles diziam, eu quero Jesus também. You see, this is why we do house-to-house ministry. Por isso que a gente crê tanto e a gente faz esse ministério de casa em casa. Because unless we can transform families, A não ser que nós venhamos transformar as famílias. unless we can get into the home É assim que a gente chega nas casas, and change how the husband and wife relate to each other, restaurando os casamentos and the children, e os filhos, and transform people from within, e transformar as pessoas no seu interior. we're not going to change society. Se a gente não fizer assim, nós não vamos transformar a sociedade. And that's why we do cell ministry. Por isso que a gente ama tanto e desenvolve o ministério em células. Are you in? Você está dentro dessa ideia aí? I'm trying to give you the theology behind it. Eu estou tentando passar algo bíblico, teológico, que está por trás de toda a nossa conversa. Because perhaps your church is not going to grow as fast as you want. Porque talvez alguns aqui não vão ter a experiência de um crescimento tão rápido como você deseja. I hope it does. Eu espero que até seja assim. But you're going to do this until Jesus comes again because it's biblical. Mas você vai continuar fazendo isso até que o nosso Senhor Jesus volte, porque isso é bíblico. And God is going to give you the growth in His time. E Deus vai te dar o crescimento no tempo dele. But you need to know the theology behind it. Mas você tem que entender a questão teológica que está por trás de tudo. Why are you doing this? Por que você está What's the fazendo? motivation? Qual que é o fundamento bíblico disso? This is the Jesus strategy. É porque era a estratégia de Jesus. This is what Jesus wants. Isso é que Jesus quer. And you're going to be doing this is not just another technique. Não é simplesmente mais uma técnica. This is not just the new thing. Não é algo novo que está aparecendo por aí. You're going to be doing this until Jesus comes. Você vai fazer isso até o retorno de Jesus. And you're going to make mistakes. E certamente você cometerá alguns erros. And you're going to fail. E alguns vão experimentar fracasso. But you're going to learn from your mistakes. Mas você vai aprender com os seus And erros. you're going to press on. E você vai continuar. And you're going to keep on going. E você vai continuar. And God's going to show you what to do. E Deus vai te mostrar o que fazer. Because you understand. Porque você entende que é bíblico. This is what Jesus wants. É o que Jesus quer. Un aplauso para Jesucristo. E as palmas para Jesus. The early church was guided by the Spirit of God. Eles eram guiados pelo Espírito de Deus. It was a powerful movement. Existia um movimento poderoso naquela época. And we can't make this work apart from the Spirit. E eu já te digo que você não vai conseguir fazer essa obra sem o Espírito Santo. Cells are just the vehicles of the Spirit of God. As células são como os veículos para o Espírito de Deus agir. Just the channel of the Spirit of God. É um canal para o Espírito de Deus agir. We need to do this on our knees.
Nós temos que desenvolver esse ministério de joelhos. He's got to give the growth. Ele que vai dar o crescimento. He's got to give the growth. Ele que vai dar o crescimento. We need to humble ourselves Nós temos que nos humilhar. so the Spirit of God will work through us. Dessa forma, então, o Espírito de Deus vai trabalhar através de nós. You can't do this, Pastor, Você não pode fazer isso não, viu, pastor? but Jesus can do it through you. Mas Jesus pode fazer através da sua vida. And that's what we see in the New Testament. E é isso que a gente pode ver no Novo Testamento. Leaders were raised up from those house churches. E líderes eram desenvolvidos ali naquelas igrejas em casa. These house churches changed the entire world. Aquelas igrejas que funcionavam em casas, elas mudaram. They couldn't put out the flame. The Roman government couldn't put out the flame. E o Império Romano não conseguiu apagar a chama da paixão que havia naquele povo. Because the leaders were raised up from within. Porque os líderes já nasciam ali dentro daquelas casas. And they became multiplication leaders. E eles multiplicavam. Last night, Noite passada, I talked to a young person here with the Foursquare. And he's the young adolescent had 45 cells. eu conversei com essa adolescente que tem 45 células. Eu conversei com ela aqui no hotel. I was so excited Eu fiquei tão entusiasmado. that 45 cells have come from this network. E 45 células nasceram por conta desse jovem. And then I interviewed a little girl. E daí eu fui e fiz uma mini entrevista com essa garotinha. She was 9 years old, Ela tem 9 anos. and she was leading her cell group. E ela é líder de célula. And you know what? If she continues to lead, she's becoming a minister. Ela está se tornando uma grande ministra de Deus. I can see her as a future pastor. Eu já posso dizer que ela vai ser uma grande pastora no futuro. And that's how cell ministry works. E é dessa forma que funcionam as coisas dentro das células. I was just in Cusco, Peru, Eu estava em Cusco, no Peru. and I was in a church that had 1,000 cell groups. E essa igreja que eu visitei com 1000 células. This is a church that came from Brazil. Uma igreja que a origem é brasileira. Veio do Brasil. Lavínia. Aloysio Silva. É uma igreja, Lavínia. a videira. Videira. And this church has 1,000 cell groups. E lá eles têm 1000 células. Probably the next largest church had maybe 200 people, 300 people. E muito provavelmente a segunda igreja maior lá tem 200 membros. This church had 1,000 cell groups. E a primeira tem 1000 células. And the other churches thought this was a cult, a secta, una secta, una religião falsa, por el crescimento. As outras igrejas dizendo, isso só pode ser uma seita. ¿Qué es esto? Una iglesia con 1000 células debe ser del diablo. Como pode uma igreja com 1000 células? Só pode ser do diabo. And all of the pastors in Cusco came from the cells. E todos os pastores que lá existem, a origem foram as células, eles saíram das células. I remember that one of the pastors on the team was in a children's cell group. Dos pastores da equipe pastoral saiu de uma célula de crianças. And now he's a pastor of the church. E é o pastor da igreja hoje, veja bem. Because all of the pastors are raised up from within. Porque todos os pastores, os líderes, eles já nascem das células. And the other traditional churches can't understand this. E uma igreja tradicional que não entende a visão, eles ficam perplexos com tudo isso. God's going to do the same for you, pastor. Deus vai fazer a mesma coisa para você, viu, pastor? You're going to find that your future leaders Você vai achar os seus futuros líderes. might come from your children's cell groups. E muito provavelmente por conta da célula das crianças. Y los adolescentes también, y los adolescentes, y los jóvenes. Os adolescentes também. Amém? Amém. And your future pastors will come from there. E os seus futuros pastores sairão de lá.
And that's how it was in the early church. E era assim que acontecia na igreja primitiva, de dentro das células. The new multiplication leaders came from the cells, the house churches. As multiplicações aconteciam com os membros da própria igreja que acontecia na casa. And the Roman government couldn't put it out. E o Império Romano não conseguia cessar isso. They tried to persecute the Christians. Nem mesmo a perseguição. They could not. Eles não tiveram sucesso. It's like what's happening in China today. É o que está acontecendo na China hoje em dia. You can't put it out. Não tem como apagar esse And fogo. that's what's going to happen in your church, pastor. E isso vai acontecer na sua igreja também, pastor. The devil's not going to put this out. Satanás não vai conseguir parar isso. And I believe that many of you are going to end up being missionaries around the world and church planters. E eu creio que aqui, ó, no meio dessa multidão, sairão muitos plantadores de igreja e missionários para esse mundo. Because this is the Kairos of Brazil. Porque chegou o Kairos para o Brasil. This is the moment for Brazil. É o momento do Brasil. This is the Jesus strategy. É a estratégia de Jesus We tudo need to isso. go back to the New Testament. E a gente tem um embasamento no neotestamentário. And in the New Testament, women leadership was so important. E você vai observar que no Novo Testamento a gente constata a liderança feminina. 1/4 of Paul's workers were women. Você sabe que muitos obreiros de Paulo eram mulheres. Jesus loves women leadership. Jesus quer que as mulheres também exerçam liderança. Hallelujah. Aleluia. We know that David Cho's church has 25,000 cells, 19,000 are led by women. Você sabe que a igreja do Paul Yang Cho, do Evangelho Pleno na Coreia, tem 25 mil células, 19 mil são lideradas por mulheres. But wait a minute, man. Mas espera, homens, peraí. ¿Dónde están los hombres? Cadê Por os homens favor. dessa igreja, hein? Levántese, Cadê? levántese. Fique de pé os homens dessa Aleluya. igreja. Por favor, los hombres. Glorifica o Los Senhor bem hombres. alto aí. Amén. Vamos a hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios por los hombres. Glória a Deus pelos homens. Okay, praise God. And so it was just a powerful teams of leaders. E eram equipes de lideranças poderosas. The early church was a powerful church. E assim a igreja se tornou tão poderosa. Go ahead and read that. Está escrito em Efésios 4, 11 e 12, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tradition says the pastor is the minister. E o que a tradição nos ensina? Que o pastor é o único ministro. Pastors lead the church through their care. O pastor conduz a igreja por meio da pregação e do cuidado. Growth depends on the pastor's ability. O crescimento depende do que se o pastor é habilidoso ou não. Isso a tradição ensina dessa forma. But the Bible says that everyone's a minister. Mas é contraditório, porque as escrituras dizem que todos são ministros e chamados para o The ministério. role of the pastor is to equip the lay people to do the O ministry. papel do pastor é equipar os leigos para o ministério. The growth is dependent upon raising up new E o leadership. crescimento vem na medida que os líderes vão nascendo, pessoas vão alcançando a liderança. You're the trainer. Pastor, você é um treinador. You're to train the ministers. Você tem que treinar os ministros. Amen. Amém. Microfone aqui. Now, 2 Timothy says that it says this. Segunda carta a Timóteo 2:2 diz assim: E as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Fear says that if I raise up new leaders, I won't be needed anymore. Olha para você ver o que o medo ensina, que se eu desenvolver outros líderes, eu não serei mais necessário, eu não terei mais valor. Many pastors fear the cell ministry because they feel they'll lose their power. Sabia que muitos pastores têm medo de desenvolver um ministério em células porque acham que vai perder o seu lugar. I talked to one pastor. Eu conversei com esse pastor numa certa feita. He was in my seminary. Ele estava num dos meus seminários. And he said to me, he said, Joel,
would you recommend a book? Ele falou bem assim, Pastor Joel, você me recomenda um livro? I gave him a book title. Eu passei um título de um livro para ele. And I said, what are you planning on doing? E eu perguntei para ele, o que você está planejando fazer o quê? And he said, I think I'm going to start 3 cell groups. E ele falou bem assim, eu tô pensando em começar 3 células. I said, very good. Eu falei, que bacana, beleza. But then he said this. E daí ele me falou isso. He said, I am going to need to lead every one of those cells. Eu vou ter que liderar as 3 dessas células. And they're only going to meet one time every 3 months. E eles vão só se reunir uma vez a cada 3 meses. Hubo miedo Tava com medo o homem, gente. para soltar a la gente, a los líderes. Tava com medo de criar uma liderança nova. Mucho miedo de levantar a los líderes. Medo de criar novos líderes, de formar novos líderes. But we know from the scripture that as you raise up new leaders, you're going to extend the base of Mas as ministry. escrituras dizem que se eu desenvolver novos líderes, eu vou expandir o Your ministério. ministry is going to grow. E o ministério vai It's crescer, going to prosper. vai prosperar. Romans 15:14 says this. Romanos 15, verso 14 fala: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Paul's writing to a house church. Paulo foi nessa igreja que estava numa casa. And he's saying, I'm convinced that the Spirit is in each of you. Ele falou bem assim: eu estou convencido que o Espírito de Deus está em cada um de vocês. You're able to instruct one another. Vocês já são capazes de instruir uns aos The outros. Holy Spirit is in each of you. O Espírito Santo está em cada um de vocês. However, tradition says the pastor is the one who Mas instructs. de qualquer forma, a tradição diz que o pastor, unicamente o pastor é quem aconselha. Come, sit, sing, and give and come back. Venha, sente, cante, ouça, dê, ajude alguém e volte. The churches this Sunday morning and committees and programs help. E a tradição diz que a igreja acontece domingo pela manhã, talvez na quarta, num prédio, através de comitês, programas. Tudo isso constitui o que a tradição fala. Vamos a cambiar esto. Vamos trocar essa mentalidade. Because Scripture says that everyone's a minister. Porque as escrituras dizem que todos são ensinados a aconselhar uns aos outros. O sacerdócio de todos é aprender a ser um ministro, a ministrar. The church is every day of the week. A igreja são os 7 dias da semana. Amen. Amém? Pastor, your role is very important. Pastor, você que está me ouvindo, o seu papel é fundamental. 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 The difference between a cell church and just a house group is the lead pastor's role. Olha, a diferença que tem de igrejas em célula e com célula se caracteriza no papel do pastor. The lead pastor is so important. O pastor titular desenvolve o papel importantíssimo. You have to have the vision to make this work. Você tem que passar a visão para que todo o sistema venha funcionar. The success depends on you long O term. sucesso do ministério depende de você, pastor. But pastor, you need to allow the Spirit of God to use you to raise up other leaders. Mas você tem que permitir que o Espírito de Deus venha agir também através de novos líderes. This is so critical. É tão crítico isso que eu digo. In the New Testament, there was a connection between house churches. No Novo Testamento havia uma conexão entre as igrejas em casas. I believe in cell and celebration. Eu acredito nas células e também na grande celebração. Paul uses the same word, the ecclesia, to describe the house church and the large group. Paulo usou a mesma palavra para falar em diferentes contextos, a palavra eclésia. Eclesia. We believe in the two-wing church. E o que a gente crê, a gente dá esse nome de uma igreja com 2 asas. In those house churches coming together. É que acontece 2 movimentos simultâneos. Sunday celebration. As celebrações de domingo, Preaching the word. a pregação da palavra
and meeting in groups during the week. E durante a semana, os encontros dos pequenos grupos das células. Because you can become imbalanced either way. Porque uma igreja pode se tornar não balanceada. Some are imbalanced just with the Sunday celebration. Porque muitas não são balanceadas porque foca somente no culto de domingo. Others are imbalanced just by meeting in house churches without meeting together. E outras não têm esse equilíbrio porque, na verdade, enfatiza unicamente as reuniões durante a semana e não prioriza tanto o culto de domingo. What we want to do is have that balance. O que nós desejamos é uma igreja balanceada, a igreja do Novo Testamento. And this is what the cell church does. E é isso que a igreja em célula reproduz numa igreja que transiciona. Instead of just having this yellow represents the pastor. Olha, esse pontinho amarelo representa o pastor titular. In the traditional model, Uma igreja em programas, uma igreja tradicional, the church is just built upon the pastor. a igreja, os ministérios se desenvolvem a partir do pastor unicamente. And you put a building around the pastor. E ainda coloca um prédio, né, uma sede ao redor do pastor. But what happens when the pastor dies? E quando o pastor morre? Oftentimes the church goes A down. maioria das vezes aí, o ministério vai lá embaixo. But in the cell church, the goal of the pastor is to raise up leaders. Mas numa igreja em células, o papel do pastor é treinar novos líderes e enviá-los. To equip the lay people to do the work of the ministry. Equipar os leigos a desenvolver o ministério. And to raise up new churches. E eles até plantam novas igrejas. And to plant churches. E começam novos ministérios. The church will grow taller A igreja vai crescer tão alto, as it grows deeper. na mesma proporção que ela cresce nos seus fundamentos. Exatamente. You've been listening so well tonight. Você tem me escutado tão bem hoje. It's so easy to talk to you. É tão fácil conversar com vocês. Thank you for listening so well. Muito obrigado por me ouvir da forma que você tem feito. I hope you've heard my heart tonight. Eu espero que você tenha entendido, porque eu tenho falado do meu coração. That I want theology to guide you. Eu quero que a teologia neotestamentária guie você. This will sustain you Isso que vai te sustentar over the long haul. através de toda a caminhada. Cell ministry is not just another technique of church growth. Olha, a igreja em célula não é mais uma técnica a respeito de crescimento de igreja. It's biblical. É bíblico. But now it's your turn. E eu quero dizer que chegou a sua vez, tá? I have 4 lessons Eu tenho 4 lições. during this week. Eu tenho 4 momentos em que eu vou falar com vocês nesse congresso aqui. I plan on giving you all of these PowerPoints. E é desejo meu te dar todos esses PowerPoints. Tomorrow I will tell you how I'm going to give those to you. E amanhã eu vou deixar que você saiba como que eu vou fazer para esses PowerPoints chegar até você. So you can, okay, is that okay? Tá tudo bem para você assim? Vamos combinar Gloria a assim? Dios. But right now, Mas agora, I want you to turn to somebody that you don't know, somebody you didn't come with. eu quero que você se agrupe com alguém que você não conhece. Não pode ser uma pessoa que você veio com ela. And I want you to answer that quiz question. E eu quero que vocês façam esse pequeno debate e respondam essas 2 perguntas. What was the principle that you learned? Qual é o princípio mais importante que você aprendeu nessa palestra? From this lesson? E eu quero que você divida aí com alguém, por favor. And then how are you going to apply it? E a segunda coisa que você tem que responder é exatamente como que você vai colocar em prática esse princípio que você aprendeu. Todos de pie. Everybody stand up. Todos de pé, por favor. Meet in groups of 3. De três em três, por favor, divida a informação com esse irmão, com essa irmã, mas tem que ser alguém que você não conhece. Apply this now. Como que você vai pôr em prática isso que você aprendeu? If you don't apply it, O que foi mais relevante para você nessa minha primeira fala e como que você vai colocar em prática? you're not going to really keep it. Water. Water for me, water for you. Joel. Thank you. Would you like me to ask the worship to be ready?